Nesta semana, o mercado financeiro vai debater a reforma tributária, um tema de extrema importância para o Brasil inteiro, para você que é consumidor, para você que é pequeno empreendedor, para você que é empresário também, porque isso vai mexer com o nosso bolso. Há anos, há décadas, eu diria, o Brasil debate a necessidade de uma reforma tributária por dois objetivos. O primeiro é que a carga tributária no Brasil é muito elevada, né? Todo mundo sabe o quanto a gente tem que trabalhar, suar muito para pagar imposto todo final de mês. E o segundo motivo é a complexidade tributária. O Brasil é um manicômio tributário, a gente precisa encontrar uma forma de simplificar. Agora, muita atenção, não é qualquer reforma tributária. A gente vive um momento perigoso no Brasil, em que o Congresso Nacional está debatendo uma reforma tributária que não necessariamente vai melhorar o sistema de impostos no Brasil. Na semana que vem, entre os dias 4 e 8 de abril, o Senado Federal, que vai ter um número maior de parlamentares presenciais na casa, vai ter uma espécie de esforço concentrado. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, quer promover a votação da PEC 110, que é a proposta de emenda à Constituição número 110, que justamente propõe uma reforma tributária. Para falar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar agora aqui no programa Mercado Financeiro, na Jovem Pan News, o senador Oriovisto Guimarães, que é do Podemos do Paraná. Senador, boa tarde, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Luiz, é um prazer estar aqui na Jovem Pan. Senador, queria ouvir a sua opinião. Este é ou não um bom momento para votarmos a PEC 110? Luiz, eu acho que você disse muito bem na sua introdução, quando disse que não é qualquer reforma. O que é muito comum você ouvir no parlamento hoje é uma série de críticas ao sistema tributário atual. Como você mesmo diz, chamam esse sistema tributário atual de manicômio, não é? Mas a comparação que eu faço é o seguinte: imagina uma pessoa que esteja doente. Todo mundo diz, ela está doente, ela está mal, está sentindo dores, temos que dar um remédio para ela. E aí dão o remédio errado. Um remédio que não cura a doença e ainda causa efeitos colaterais indesejáveis e pioram muito a situação da saúde do paciente. É exatamente isso que nós estamos vivendo com a reforma tributária. De fato, o Brasil precisa de uma reforma tributária. De fato, nós cobramos muitos impostos. O brasileiro, de um modo geral, trabalha 4 meses por ano só para pagar impostos, federais, estaduais e municipais. De fato, essa reforma vem sendo discutida desde 1988 e até agora não saiu, não é? Mas essa reforma que está aí, infelizmente, primeiro, não é o momento. Segundo, por que não é o momento? Porque é ano eleitoral. E ano eleitoral, você vota as linhas gerais, mas não fixa alíquota, não fixa nada. Vem outro governo, não quer isso, todo mundo fica no ar, não sabe o que vai acontecer, né? Não há tempo de se fazer mais uma reforma tributária completa. Então, não é o momento, respondendo objetivamente a sua pergunta, e além de não ser o momento, a reforma como está é muito ruim, é muito confusa, não melhora o sistema tributário e complica ainda mais. Um dos pontos que me causaram preocupação quando eu vi a proposta da reforma tributária envolve o setor de serviços. Eu venho dizendo aqui na Jovem Pan News que o setor de serviços a gente tem que cuidar com muito carinho. Ele representa em torno de 70% do PIB, é o grande gerador de empregos no Brasil. Aliás, no ano passado, se o Brasil teve um bom desempenho econômico, um crescimento da economia de 4,6%, foi graças ao setor de serviço, que sofreu muito em 2020. Por conta do fechamento da economia, mas com o processo de vacinação, as pessoas voltaram às ruas, voltaram a frequentar os estabelecimentos de serviço e, portanto, foi um setor que puxou a economia no ano passado. E, aparentemente, essa proposta, ela acaba aumentando a carga tributária justamente do setor de serviço, como eu disse, é o grande empregador do país. É isso mesmo, senador? Você está absolutamente correto, Luiz. É isso mesmo. Eu tenho batido nessa tecla lá no Senado, notadamente na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, e aonde haverá a primeira votação dessa reforma nessa semana do esforço concentrado. Veja, o que acontece para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte poder nos entender?
Nós temos 3 tipos de impostos pela origem deles. Nós temos impostos federais, que são muitos e são confusos. O governo federal cobra imposto de renda, cobra contribuição social sobre o lucro líquido, cobra IPI, cobra PIS, cobra COFINS, cobra imposto de importação, cobra um monte de impostos. Os governos estaduais cobram ICMS, que é o grande manicômio dos tributos no Brasil, estão nos governos estaduais. Porque 26 estados e o Distrito Federal, cada um fez uma legislação diferente do ICMS. Então, os contadores, as empresas, ficam malucas. Para cada estado é uma legislação diferente. E isso é um tipo de IVA, um imposto que você compensa. Há discussão se é na origem, se é no destino. Toda a confusão maior dos impostos do Brasil está nesse ICMS. E os impostos municipais das prefeituras são os mais simples. É o ISS, Imposto sobre Serviço, que é mais ou menos parelho, igual no Brasil inteiro, varia de 2% a 5%. E, além disso, as prefeituras cobram IPTU, não é? E cobram também aquela imposto ITBI, não é? Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Só para lembrar que os estados também cobram o IPVA, não é? Que é um imposto importante também. Mas, então, de todos esses impostos, os mais simples são os municipais. Aí não tem manicômio nenhum, aí está redondinho, está bonitinho. O que essa reforma está propondo? Ela quer acabar com os impostos municipais que estão redondos, estão bonitos, e querem juntar eles com o ICMS, que é o mais confuso de todos. Olha, se falássemos num edifício tributário, é como se a reforma do apartamento desse edifício fosse assim, nós vamos ter um número menor de cômodos, um número menor de impostos. Então, eu vou quebrar a parede que junta o lavabo com a área de serviço. Eu vou juntar a parte menorzinha do apartamento, que é a mais bonitinha, mais arrumadinha, que é o lavabo, com a parte mais complicada, cheia de máquina de lavar roupa, tanque e uma série de outras coisas, e vou fazer um cômodo só. Simplifiquei, eram 2 cômodos, eu fiz um só. Na verdade, você não simplificou coisa nenhuma, você complicou. Então, diminuir o número de impostos não é necessariamente simplificar. Esse é um erro que essa reforma comete. Os prefeitos estão contra isso e estão muito certos de estar contra isso. Não pode acabar com a autonomia dos municípios e nem há razão para isso. Para piorar a situação, quando a gente olha com lupa alguns exemplos práticos, pega, por exemplo, o setor da educação, haveria um aumento de carga tributária absurdo, por exemplo, sobre mensalidades escolares, né? A gente sabe que a educação pública no Brasil já não tem aquela qualidade desejada. Aí muitos pais, mães, decidem pagar por conta própria um colégio particular, pagam imposto para isso, e essa reforma iria tributar muito mais esse setor que é tão importante. A gente precisa investir cada vez mais em educação, tanto melhorar a educação pública, como garantir que tenhamos um preço justo no setor privado de educação. Nem isso foi visto, senador, uma questão de um aumento brutal de carga tributária para o setor de educação? Nem isso foi visto. É uma complicação grande. Aí começam a querer fazer exceções. Dizem que a educação vai ter um tratamento diferenciado. Dizem que a saúde vai ter um tratamento diferenciado. Veja, os planos de saúde também estariam nesse rol aí de serviços, né? Enfim, prometem, teoricamente, que haveria um tratamento diferenciado para esses setores. Mas não definem taxas, não definem números. Então, é tudo muito vago. Querem fazer uma teoria tributária e colocar isso na Constituição. Não funciona. Olha, as grandes federações, como os Estados Unidos, que têm estados autônomos, não usam IVA, não usam esse tipo de coisa, né? Quem usa IVA e é bem sucedido é França, Itália, estados que têm mais uma decisão única sobre impostos. Quando você começa a ter uma federação, existe autonomia dos estados e isso é muito complicado, né? A solução para uma reforma no Brasil, Luiz, claramente para mim é a seguinte: o governo federal que junte os seus impostos federais e mande uma proposta para o Congresso dizendo assim, olha, eu cobrava 8 ou 9 impostos, agora só vou cobrar 3, vão ser esses aqui. Pronto, simplificou. Mas isso quem tem que fazer é o Executivo, é o ministro da Economia. Parlamentar não pode fazer isso porque não tem os dados do sistema da Receita Federal. Isso é trabalho para técnico. Os governos estaduais têm lá o CONSEG, Conselho dos Secretários da Fazenda,
que deviam se reunir e pensar, contratar técnicos e fazer uma legislação única para o ICMS. Nós aprovaríamos. E os impostos municipais não precisa mexer. Então dá para fazer uma coisa mais clara, que todo mundo entenda e que simplifique. Mas isso tem propostas, mas não querem. Querem essa 110, que realmente é muito ruim. Nós estamos entrevistando aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, o senador que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que está debatendo e pode votar na semana que vem esse projeto de emenda à Constituição sobre a reforma tributária. Senador, eu queria agora uma análise política. Sim, nós estamos num contexto mundial, temos uma guerra aí, né, a mídia dando grande ênfase num conflito. Estamos num momento particular aqui do Brasil, de inflação alta. Vamos começar a campanha eleitoral que vai, obviamente, dominar todas as atenções midiáticas e, de repente, surge uma reforma tributária que vem sendo debatida há mais de 30 anos para ser votada no ano eleitoral. Queria ouvi-lo do ponto de vista político. Qual é o interesse, por exemplo, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, tem de colocar em debate, em votação neste momento e, por exemplo, não deixar para o ano que vem, quando nós teremos um novo governo, ou esse governo reeleito, teremos um Congresso com uma Câmara dos Deputados completamente renovada, o próprio Senado Federal com 1/3 de renovação. Não seria mais legítimo e mais coerente deixar isso para o próximo mandato, ou seja, a partir do ano que vem? De novo, eu só tenho que concordar com você. Parece até que nós combinamos. Você sabe que não combinamos nada. Mas é exatamente isso que eu penso. Não é o momento de fazer essa reforma. Não se faz reforma tributária em ano eleitoral, que vai renovar. A Câmara dos Deputados inteirinha vai ser outra. O Senado, 1/3 vai ser trocado. O presidente da República pode ser outro. Os ministérios serão outros. Então, não faz sentido você, nesse momento, do ponto de vista político, fazer essa reforma. Também não faz sentido, em plena crise econômica e dificuldades enormes que o governo está, mexer nos impostos e partir para uma aventura, para um salto no escuro. Porque tem um ditado que diz o seguinte, Luiz: imposto bom é imposto velho. Isso do ponto de vista do governo. Porque o imposto velho, ele tem um histórico de 10, 15, 20 anos que ele está arrecadando e ele sabe quanto que ele vai arrecadar. Quando você cria um imposto novo, é preciso que passe 2, 3 anos para que você tenha certeza de que receita para o governo aquele imposto vai dar. Então, é um assunto muito delicado, perigoso, não dá segurança para o setor de serviços, que é 70%, a agricultura está contra. O único setor que aparentemente teria 1% de benefício é a indústria. Mas não vale a pena criar essa confusão toda para o resto do país para beneficiar a indústria em 1%. Não faz, aliás, nem é certeza que terá. Agora, eu quero tranquilizar os nossos ouvintes dizendo que, se for votada na CCJ e passar, terá que passar no plenário do Senado. É uma outra votação mais para o fim do ano ainda. Duvido muito que passe. Se passar no Senado, vai para a Câmara. Terá que ser votada na Câmara. Também duvido muito até que seja votada agora. Não vai ser. Então, eu acho que tem muita gente querendo bater no peito e dizer: eu fiz a reforma. Talvez isso possa render para eles algum dividendo político. Mas para o país não rende nada, só rende confusão. Não é a hora de fazer isso. Senador, para a gente concluir, já que nós temos as lideranças no Senado querendo, de fato, mostrar produtividade em ano eleitoral, que eu acho ótimo, né? A gente precisa acabar com esse tabu no Brasil de que em ano eleitoral nada acontece no Congresso. Que bom! Por que a gente, então, não foca energia? Eu vou dar aqui algumas sugestões, o senhor pode concordar ou discordar, fique à vontade, né? Por exemplo, privatização dos Correios. Salvo engano, já foi aprovada na Câmara, está esperando o Senado deliberar. Por que não votarmos a privatização dos Correios? Nós temos uma reforma administrativa que eu, como economista liberal, defendo que ela vai mudar as regras para os futuros ingressantes do setor público, para que no futuro, quem sabe, a gente possa ter um Estado mais enxuto. Tendo um Estado mais enxuto, quem sabe a gente possa reduzir carga tributária, que seria um sonho, não é a realidade hoje, mas quem sabe no futuro. Vamos aproveitar esse esforço do Congresso, do Senado em particular, para votar essas matérias. O senhor vê espaço para isso, senador? Pois é. Como você, eu também sou economista, também tenho um pensamento liberal, né? Fui empresário a minha vida inteira, nunca fui político, me candidatei agora pela primeira vez para o Senado e não vou ser candidato novamente. Então eu estou lá
numa missão, para cumprir um mandato e tentar fazer o bem para esse país, e eu não quero carreira política, eu não tenho mais idade para fazer carreira. Mas então, por que não votam a reforma administrativa? Por que não votam a privatização dos Correios? Por que não votam outras coisas que estão lá? Aí eles dizem que é um ano político e que não pode votar. Mas o que tem o ano político? É que eles não querem perder os votos das corporações, os votos dos funcionários do Correio e de suas famílias, né? Não querem mexer, a reforma administrativa, mexer com todo o funcionalismo público, que são corporações organizadas, fazem barulho, queimam os candidatos que estiverem votando contra eles alguma coisa. Então aí o interesse político conta, porque aí tem endereço certo, né? E aí eles não fazem. Mas é engraçado que na reforma tributária eles querem bater no peito e dizer que vão fazer. E aí vão fazer, se fosse uma boa reforma, eu concordo, eu votaria a favor agora, mesmo no ano político, se fosse uma boa reforma que não deixasse dúvida. Mas essa que está aí, isso aí vai piorar as coisas. Isso aí eu vou votar contra até o fim. Muito bem, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Jovem Pan News. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, sempre às ordens.